Olá, eu sou a professora Rejane. Olá, eu sou a professora Jo. Estamos aqui para contar uma história. A história da Escola dos Números. E vamos começar com quem? Quem que vive nessa escola? É uma escola que é muito longe daqui. E nessa escola, os alunos e os professores são os números. E nós vamos contar a história da professora Zero, que era uma professora muito organizada e exigente. Olhem só a professora. É a professora Zero, com todas seus círculos, sua roda. Essa é a professora Zero. Zero. A professora Zero era uma professora extremamente organizada. Ela organizava as classes, organizava os cadernos, organizava as almofadas. Ela era muito organizada. E uma coisa que ela fazia era organizar os seus alunos. Todos os dias, quando iam para o refeitório, ela organizava os seus alunos. E aí assim ela chamava o número 1. O número 1, como era um aluno muito exemplar, ele formava uma fila olhando para a sua professora. Lá estava o número 1, olhando para a professora Zero. Um exemplo de aluno. Seguindo o exemplo do número 1, vem o 2. O 2 também era um aluno exemplar e ficava logo atrás do 1, olhando para a sua professora Zero. Não longe dali o número 3. Ai, o número 3, cheio de curvinhas e curvinhas. Como é que era o número 3? O 3, chegando com suas ondinhas, formando, também era um aluno exemplar. Ele ficava ali na fila, bem concentrado, olhando a sua professora. Nós temos então o número 1, 2, 3, bem atentos ao olhar da sua professora, seguindo a fila. Também o 4 também era um aluno exemplar. Ele também ficava na fila, com os olhos em sua professora Zero, seguindo a fila. Mas vocês sabem, né? Sempre tem aquele aluno que não acompanha a turma, que está sempre distraindo, que está sempre para lá e para cá. Tinha que ser o número 5. Olha o 5 aí. Lá estava o 5, olhando para trás. Nem bola para sua professora. O corpo para frente, os olhos para trás. A sua professora ficava enlouquecida. O 5 sempre olhando para trás. Olha esse 5 aí. E como sempre tem um que olha para trás, não faltou o 6 também. Lá tá o 6 acompanhando o 5, olhando para trás. A professora Zero não queria saber de mais nada, ficava apavorada. Ela toda organizada e o 5 e o 6 olhando para trás. Toda hora o Zero chamava atenção. 5, 6, mas não adiantava. Eles insistiam em olhar para trás. Então eles estão sempre olhando para trás na fila. Então toda a fila da professora Zero, o 5 e o 6 estão olhando para trás. Aí, felizmente, né? O número 7 era bem comportado, vinha bem tranquilo na fila, acompanhando o olhar da professora Zero. E ele estava sempre disciplinado na fila, olhando. Apesar dos 5 e do 6 ficarem olhando para trás, o Zero não se importava. Ele ficava acompanhando a professora Zero. Mas toda a fila tem a sua ordem e tem os seus problemas. O 8 já era um númerozinho distraído. Ele ficava olhando para o alto, olhando para frente, nem aí para sua professora. Pobre do 7, mas né? estava na fila, tranquilo. Pobre do 7. Com o 6 que não presta atenção para a professora Zero e com o 8 que não tá nem aí.
Pobre do número 7, né? Olha onde ele ficou, no meio desses dois. Mas ele era disciplinado, seguia a professora Zero. E finalizando, nós temos o número 9, que também era um aluno disciplinado e acompanhava a sua professora, olhando para frente. O 0 era o responsável para dar aquele toquezinho no 8 para dizer, ó, a fila tá andando, porque o 8 era distraído, coitado. E assim se formava a fila da professora Zero. Então, qual é os números que nós temos na fila da professora Zero? Nós temos o 1, nós temos o 2, nós temos o 3, nós temos o 4, nós temos o 5, nós temos o 6, nós temos o 7, nós temos o 8, nós temos o 9. Então essa era a turma da professora Zero, que estudavam na escola dos números. E esses números, você sabe de uma coisa? Uma coisa mágica. Eles fazem parte daqueles números que vão ao infinito, que não tem fim. E é a partir desses que se cria 1000, 10.000, 11.000, 8.000, 5.000. Ih, é muita coisa para a gente aprender hoje. Então, portanto, hoje nós aprendemos o quê? Os números da professora Zero. E conhecemos aqueles teimosos que insistem em olharem para trás. Então vamos começar de novo para relembrar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Obrigada! Até a próxima!